Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem não me conhece, prazer, Felipe Robledo. Para quem me conhece, muito bom ver você aqui de novo. Para quem não me conhece, por favor, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, ajuda a gente a caminhar. E esse vídeo que você está vendo agora, a gente vai falar sobre o ciclo minerador. A gente já tem um vídeo do canal sobre o ciclo açucareiro e vamos agora falar da mineração, tá? E vamos lembrar de alguns detalhes importantes. Vamos lembrar do seguinte: quando você tem essa fase colonial brasileira, a gente está na Idade Moderna nesse período por enquanto, lembra que a gente na questão econômica, a gente tinha um tal de mercantilismo. E o mercantilismo ele se baseava naquele tripé de metalismo, balança comercial favorável e protecionismo alfandegário, certo? Ou seja, aquela ideia de que existia uma vontade enorme que era definida por uma ideia de que a riqueza de um país era calculada pela quantidade de metais preciosos que ele tinha, de se encontrar ouro na colônia. Lembra que durante o início da colonização brasileira, o período pré-colonial, um dos fatores que levou ao desinteresse de Portugal pelo Brasil era exatamente a ideia de não ter encontrado ouro aqui. Pois bem, dentro do período da expansão territorial, do movimento bandeirante, que tem um vídeo aí no canal sobre essa expansão territorial, eu finalmente encontro ouro em grande quantidade no Brasil, no final do século XVII, nas regiões onde hoje seriam Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E aí eu começo o meu ciclo minerador, tá? Eu começo essa minha produção mineradora no Brasil. E aí, presta atenção, imagina a cena. O rei de Portugal, depois de quase 200 anos de tomada de posse do território, recebe a seguinte informação: achei ouro no Brasil. Cara, de boa. Qual é a primeira reação? Desce o povo. Vem a galera de Portugal, desce o povo do norte. Por quê? Eu encontrei ouro. Eu finalmente encontrei ouro. E o ouro tem uma coisa que é fundamental na mineração, que, por exemplo, o açúcar não tem. Para você ser senhor de engenho, você tem que ter dinheiro. Para você construir um engenho, você tem que ter dinheiro. Para ouro, não. Se você encontra o ouro, você enriquece. Então, olha só, o ouro permite uma mobilidade social que as outras economias não dão nesse período. Então, só agora, nesse bate-papo curto, a gente acabou descobrindo de cara duas grandes consequências dessa descoberta de ouro. A primeira é um crescimento demográfico da região das Minas. A segunda é a possibilidade de uma mobilidade social. E aí o que acontece na verdade? Essa galera está aqui, procurando ouro. Vamos ter um problema, vou te contar o segredo. Você tem uma galera que vai morrer de fome. Mas por que vai morrer de fome? Porque vai esquecer de comer. Porque o desespero para encontrar ouro e enriquecer é tão grande que você vai ter cronistas dizendo que não é raro você ver pessoas mortas de fome sem ter encontrado uma única pepita de ouro. Mas acontece que é o seguinte, tem uma galera que não vai morrer de fome e que tem que comer. Então você vai acabar dinamizando um comércio, ou seja, uma integração econômica das áreas brasileiras para abastecer essa região das minas. Por exemplo, a pecuária. Lá no vídeo de expansão territorial, a gente fala um pouquinho que a pecuária tem um mercado interno. Olha o mercado interno aí, certo? Eu vou vender a carne para essa região, gêneros agrícolas para essa região. Então eu tenho um crescimento demográfico, eu tenho uma mobilidade social, eu tenho uma integração econômica. O meu eixo econômico do Brasil vai descer para essa região, ou seja, eu saio da região norte, desço para o centro-sul, automaticamente a minha capital desce junto. 1763, a minha capital, que era Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? Porque, desculpa a galera de Minas, mas o Rio tem mar, e eu sou uma colônia, então a minha capital lá é litorânea para poder sustentar e abastecer essa relação metrópole-colônia, certo? Eu tenho ao mesmo tempo uma urbanização, tá? Em comparação com aquilo que era a economia do açúcar. Você tem vilas, certo? Você tem uma lógica mais urbana, um comércio mais dinamizado dentro dessa região das minas. E aí você tem todas essas mudanças dentro do que vai ser a sua situação, a sua sociedade, o seu ciclo minerador no Brasil, tá? Agora só, alguns detalhes valem a pena ser colocados aqui. Primeiro, nesse momento, o ouro que a gente tem no Brasil é um ouro chamado de ouro de aluvião. O que é ouro de aluvião?
Ele é ouro que ele está ali no cascalho, na superfície, tá? Ele está ali na parte mais superficial onde você pega. Guarda essa informação. Outra, eu não vou abandonar a mão de obra escrava, tá? A minha mão de obra escrava, na sua grande maioria, na área mineradora, ainda é escravocrata, tá? Minha mão de obra não é livre, a maioria dela é escrava. 52, 53% da população das minas são de escravos. 22% só são realmente negros, são realmente brancos, tá? Sua grande maioria está ali entre escravos e mestiços. Outra questão interessante, é tanta gente que vem para cá de Portugal, que lembra aquela papo, quem assistiu o vídeo sobre expansão territorial que o Movimento Bandeirante, que eu falei da tal da língua geral, da língua brasílica, ela vai perdendo espaço e você vai voltar a falar, você vai começar de fato a falar o português do Brasil, tá? Por causa dessa chegada de pessoas. E aí você vai buscar esse ouro através de duas formas. Ou as lavras, que seriam grandes extrações de ouro, ou a faiscação, que é aquilo mais clássico pra gente, é o bandeirante lá, o minerador qualquer ali com a peneira, com a bateia que chama, ali pegando, tentando faiscar o ouro nessa margem de rio. E aí essas transformações que você tem do ouro são naturais. Só que tem um detalhe importante. Vamos lembrar o seguinte, a quem pertence o ouro? Sim, é Portugal, né? É metrópole. Então, obviamente, que o rei de Portugal vai ter que criar uma situação aqui para tributar esse ouro, tá? E aí você vai ter, num primeiro momento, as chamadas intendências das minas. A intendência das minas, ela tem basicamente duas funções. A primeira é cobrar o quinto, ou seja, 20% daquilo que você encontra de ouro, você tem que pagar ao rei de Portugal. E o segundo é distribuir as datas. O que é uma data, certo? Não é o seu calendário, ok? Uma data aqui, elas são lotes de terra na mineração. Então funciona mais ou menos o seguinte, imagina que eu, Felipe, eu encontrei uma região com ouro, nesse momento, eu preciso informar ao funcionário real. Este funcionário, por sua vez, vai mandar alguém naquela região, ele vai lotear aquela região que eu encontrei. Cada lote desse é uma data. Como eu encontrei a região, eu tenho o direito de escolher a primeira data. As outras vão a leilão, beleza? E aí quem vai poder comprar primeiro ou depois? Quem tem mais peça, que é como se chamava os escravos, naquela visão bem preconceituosa do Brasil colonial. Pra você ter uma ideia, cada escravo equivalia ali para você contar como valor a 5,5 metros de área de uma data. Tudo bem? Pois bem, problema básico. É pepita, cara, é pedrinha. Então o que você mais tem aqui? Contrabando. E aí pode escolher. Um muito famoso, que vira inclusive forma pejorativa de você falar de alguém, é o tal do Santo do Pauoco. Não sei se alguém daí já passou por isso, mas eu daqui já fui chamado várias vezes enquanto criança pela minha mãe de Santo do Pauoco. Fazia besteira, dizia que não era eu, ela dizia, você é um santo do Pauoco. E o que é o tal do Santo do Pauoco para quem não conhece? Olha só, eu pegava imagens de santo, certo? Furava essa imagem, ela ficava oca, enchia de ouro ali dentro, tampava aí, partia para fora de Minas Gerais. Por exemplo, se eu quisesse trazer ouro para o Rio de Janeiro, a viagem era curta, 2 meses só, tá? Bem, isso era uma forma muito inteligente, porque é um Brasil colonial extremamente católico. Imagina se um fiscal resolve pegar ali a minha imagem, quebrar ela dizendo que tem ouro, e a imagem não tem ouro. Então o Santo do Pauoco é batata de você fazer. Uma outra expressão muito famosa, também velha, também do meu tempo, é o tal do lavar a égua. Você falava assim, joguei e ganhei tudo, lavei a égua, me dei bem. De onde é que vem a expressão lavar a égua? Simples. Grande parte do ouro que você encontrava aqui, ele não estava em pepita, ele estava meio que purpurina, meio faisquinha, tá? Meio tipo glitter da vida. Esses caras pegavam esse ouro, batiam no cavalo com ele, grudavam no pelo, saíam com o cavalo da área mineradora, procuravam algum lugar com água aí, lavavam o cavalo, lavavam a égua e pegavam o dinheiro. Comer ouro, então, de lei, certo? E, por exemplo, tem um personagem muito legal chamado Chico Rei. Chico Rei era rei em uma das sociedades do Congo, vem para cá como escravo e ele consegue, colocando o ouro dentro do cabelo, o que vai fazer depois você obrigar os escravos a usarem cabelo curtinho, mas ele nesse momento mete ouro no cabelo e vai conseguir contrabandear tanto ouro, mas tanto ouro, que ele vai comprar a sua alforria, ou seja,
a sua liberdade, vai comprar a liberdade de outros escravos e o mais legal, ele vai comprar a mina onde ele trabalhava, de tanto ouro que ele contrabandeia, certo? E aí o que acontece então? Eu tenho esse contrabando latente. O rei de Portugal ainda vai tentar mandar para cá outras formas de imposto, tá? Como a captação, por exemplo, que é o imposto por número de bateia ou de escravos que você pague, e a finta, que era mais ou menos você pagar 30 arrobas de ouro por área de mineração, que dá mais ou menos os 450 quilos. Mas esse não funciona. Até que finalmente, em 1720, você vai determinar, 19 e 20 para ser mais exato, você vai criar as chamadas casas de fundição na área mineradora. E qual é a função básica de uma casa de fundição? Ela vai fundir o ouro. Você vai pegar o ouro, levar às casas de fundição, eu vou quintar esse ouro. Aí a pergunta, mas peraí, Felipe, a Intendência das Minas faz isso. Sim, eu sei. Só que qual é a diferença agora? Depois que eu tiro a quinta parte, eu pego o ouro que sobra e vou derreter. Vou transformar em lingotes, tá? Em barrinhas. E essas barrinhas vão receber um selo real. E aí você só pode usar no Brasil este ouro com selo real. Se você tentar fazer qualquer comércio com ouro sem o selo real, é contrabando. Vai dar ruim para você. Além disso, eu vou determinar que cada município minerador vai ter que pagar por ano a pequena quantia de 100 arrobas de ouro para a coroa portuguesa. O que é 100 arrobas de ouro? Coisa pouca, mais ou menos 1,5 tonelada. Em determinados momentos, a coroa pode determinar, através de seus funcionários na colônia, a decretação da derrama, que seria o seguinte: eu vou autorizar uma cobrança violenta até que se atinja o nível das 100 arrobas de ouro. Não conseguir 100 arrobas, a colônia pode determinar a partir de Minas a ideia de você decretar a derrama. O cara vai entrar nas casas, recolher o que tem de ouro até chegar àquela 1,5 toneladas, certo? As casas de fundição vão ser responsáveis, por exemplo, em 2 revoltas no Brasil. Uma nativista, revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos, e uma separatista, a chamada Inconfidência Mineira. Ah, um detalhe. Antes disso, eu tinha tido em 1707 uma outra guerra relacionada à mineração, que era a Guerra dos Emboabas, quando os bandeirantes paulistas queriam monopolizar a extração de ouro contra os forasteiros, chamados pejorativamente de emboabas, mas esse é um papo para outro vídeo. Embora a Inconfidência Mineira já está no canal também, com vídeo sobre a Inconfidência Mineira aí, Conjuração Baiana. Pois bem, e aí então a gente tende a achar que Portugal ficou milionário, afinal de contas, falando de quinto daqui, quinto dali, 100 arrobas de um lado, 100 arrobas do outro, certo? Bombou Portugal. Não. Por quê? Em 1703, Portugal tinha assinado com a Inglaterra um tratado chamado de Tratado de Mitway, que determinava basicamente o seguinte: Portugal venderia vinho para a Inglaterra e compraria tecido da Inglaterra. Isso acabou levando como consequência a um endividamento de Portugal. O que Portugal fez? Pagou a dívida como? Com o nosso ouro. Então o que rolava? O ouro saía do Brasil, ia para Portugal, o rei de Portugal ali fazia essas doações, muito católico, e outra parte ele mandava para a Inglaterra. O que faz com que um cara chamado Antonil diga sua famosa frase: o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. É exatamente o que você acabou de pensar. Quando você falar de por que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a fazer a Revolução Industrial, o nosso ouro tem participação nisso, beleza? O nosso ouro faz parte do processo de acumulação primitiva de capital inglês que possibilitou que ela fizesse a sua Revolução Industrial. Olha que maravilha. Em paralelo a esse papo da mineração, tá? O que vai acontecer? Ali no final do século XVIII, essa mineração começa a entrar em crise. Óbvio, lembra que eu falei do ouro de aluvião? Ele vai esgotar. E aí, olha só, quando eu falo que você tem um esgotamento das minas, tá? Eu não estou dizendo que acaba o ouro do Brasil. Eu estou dizendo que aquele ouro de aluvião ele esgota e eu não tenho tecnologia ainda para buscar aquele ouro que está mais lá dentro da terra. Então você meio que esgota essa produção aurífera,
o que não vai significar que você diminua os impostos, e aí você vai entender a Inconfidência Mineira. Mas vá lá no vídeo do canal que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. E no meio desse caminho, em paralelo a isso, você encontra umas pedrinhas transparentes num lugar chamado Arraial do Tijuco. E aí, alguém resolve ver que porcaria de pedrinhas transparentes são essas. É diamante. E aí, por conta disso, por exemplo, o Arraial do Tijuco muda de nome. Você conhece como Diamantina. Eu vou cobrar o quinto também, só que não dá para derreter diamante. Então quem vai cobrar esse quinto são os contratadores. Um dos mais famosos, João Fernandes, que se apaixona perdidamente por uma escrava que ele compra e mantém um relacionamento com ela durante 20 anos, embora nunca se case, até que ele retorna a Portugal e ela fica, conhecida como Chica da Silva. Beleza? Esse é um papo do ciclo minerador, da economia mineradora brasileira, desse primeiro período, de forma curta, para te ajudar a estudar, para te ajudar a estar presente, para pensar na prova, e até a próxima, até um próximo vídeo. Se gostou, espero sugestões, espero os comentários e vamos junto, beleza? Um beijo para todo mundo.